que chama mais atenção é o pilar da sagrada tradição, em função que eu vou começar por ele, né? Nós iremos falar o pilar da sagrada tradição, o pilar da sagrada escritura e o pilar do sagrado magistério. E esses três pilares, há dois apenas a Igreja Católica tem, que é o pilar da tradição, da sagrada tradição, e o pilar do Sagrado Magistério. Só apenas a Igreja Católica tem, né? É por isso, Fernanda, aqui no programa anterior, nós relatamos aqui que muitos não concordam, né, com que a Igreja, muitas vezes a Igreja ensina e aí sai, né? Por exemplo, eu citei aqui no programa passado Lutero, né, que foi o grande representante do protestantismo nos anos de 1450, 1500 e pouco, né? Ele foi responsável por toda essa mudança na Europa, porque ele não aceitava a tradição da igreja como coisa certa, Ele aceitava apenas a Sagrada Escritura, né? Enquanto nós católicos não, nós aceitamos a Sagrada Tradição. E o que é, né? Como que é a Sagrada Tradição? Jesus disse lá em Marcos, né? No capítulo 15, capítulo 16, versículo 15, ide, ele falou para os apóstolos, né? Isso foi na Santa Ceia: ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que vocês perdoar serão perdoados, aqueles que você não perdoar não será perdoado, e fazei discípulos em meu nome, né? Então Jesus aqui está dizendo para que os apóstolos vão e façam a novas criaturas, mas ele não disse que era para escrever, né? Até porque naquele tempo, naquela ocasião, poucas pessoas sabiam escrever e nem tinha como escrever. Raríssimas coisas era escrita. Jesus não disse: vai lá, escreve tudo que eu estou te falando e passa para eles. Não, Jesus não disse isso. Ide, pregai a nova. Pregai a boa nova e fazei discípulos em meu nome. Então a tradição da igreja, ela é isso. Por exemplo, você não vê, por exemplo, qual que é o quarto mistério do terço glorioso. Assunção de Maria ao céu de corpo e alma, não é verdade? Esse mistério, essa citação, não está, você pode procurar em qualquer lugar da Bíblia, não está escrito lá. Não está escrito lá. E nós acreditamos. A tradição da igreja acredita, né? Porque alguém, né, viu que esse ato foi presenciado, foi anunciado, foi proclamado oralmente, né? E depois alguém escreveu em algum lugar e nós sabemos, né? E isso é tão certo que no Concílio Vaticano II, a Constituição do Dei Verbum, né, o Papa naquela ocasião disse que, né, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, elas seguem o mesmo caminho e têm a mesma importância. O que é esse Dei Verbum? Esse Dei Verbum é uma construção que significa o seguinte: a igreja aceita como fato certo. Mesma coisa que seria um dogma, né? Aquilo que a igreja entende que é certo. Então, a Sagrada Tradição é isso, até porque não teria como escrever tudo. O próprio João, né, no capítulo 16, de 12 em diante, ele vai dizer assim: nem tudo que Jesus disse eu consigo dizer, mas virá depois o Paráclito, que dirá tudo que vocês terão que saber e tudo que vocês terão que seguir. O que é o Paráclito? É o Espírito Santo, né? E mais adiante ele afirma ainda, né, que não haveria no mundo livro que pudesse ser escrito tudo que Jesus fez e tudo que Jesus ensinou, né? Então, assim, nem tudo que está
o que está na Bíblia, os evangelhos que estão na Bíblia, é o básico do básico para que a gente possa ter conhecimento e buscar a salvação. Então, muito mais, até os próprios apóstolos, né? Paulo certa vez disse a seus discípulos que eles vão prega em meu nome, em nome de Jesus, seja oralmente ou seja por carta, né? Sim. Mas a maioria deles fazia oralmente. O que acontecia? Chegava lá, Paulo, quando ia criar suas comunidades, por exemplo, né? Ele chegava numa comunidade, fazia sua pregação, ele percebia ali, né, quem pudesse se sobressair, e ali ele sobrepunha essa pessoa e disse: você continua o meu trabalho, você continua pregando o evangelho aqui e continue fazendo discípulos, porque Deus ordenou isso, né? Deus da Santa Ceia disse: ide fazer discípulos em meu nome, né? Então foi a missão dos missionários, que isso, né, acontece até hoje, né? Os sucessores de Pedro e Paulo estão na nossa igreja, né? Com certeza. E Gildo, qual que é o próximo aí pilar, Gildo? O tempo vai passando. Então, o próximo pilar, Fernando, nós vamos falar então o pilar da Sagrada Escritura, né? O pilar da Sagrada Escritura, que é nada mais nada menos que a palavra de Deus que está escrita, né? E nós podemos perceber que é o pilar onde todas as outras igrejas, principalmente é por isso que as igrejas protestantes hoje, elas só acreditam na Sagrada Escritura, não acreditam na sagrada tradição da igreja, né? E importante ressaltar o seguinte, como lá no Concílio Vaticano foi confirmado, não haveria Sagrada Escritura se não houvesse a sagrada tradição. Verdade. Como que seria escrito, né? Então, uma não pode caminhar sem a outra de jeito nenhum, né? Porque uma complementa a outra, né? E isso que a gente tem que deixar bem sensibilizado aqui, né? A igreja católica não se pauta apenas da Sagrada Escritura. Nem tudo que Jesus fez ou falou, nem tudo que os apóstolos fizeram está escrito, mas está na sagrada tradição da igreja, confirmado no Concílio Vaticano II, né? E por isso que Jesus fala: céus e terras passarão, mas minhas palavras jamais passarão, né? Então, a palavra está na Escritura, né? E aí, para finalizar então, Fernanda, que o nosso tempo já está indo, o Sagrado Magistério. O que é o Sagrado Magistério, então? Então, Jesus disse, como eu falei: ide ao mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos em meu nome. É isso que fizeram. Quando Jesus edificou a sua igreja sobre Pedro, né, ele disse que Pedro seria o seu bispo, o seu papa, né? E até hoje está acontecendo isso na igreja. Hoje os sucessores de Pedro estão aí. E quem é basicamente esse magistrado, esse magistério, Fernanda? São os bispos e o papa. Né? Porque através dos concílios, das conferências, eles estudam a palavra, estuda a tradição e transmite para nós o ensinamento oficial. Por quê? Porque a nossa igreja católica é uma igreja una, ou seja, ela é única, seja aqui na paróquia de Santa Fé, paróquia Nossa Senhora das Graças, como lá na paróquia, lá na igreja de Roma, nós professamos a mesma fé. Não tem já pensou se cada um sai por aí, Fernanda, lendo um trecho da Bíblia e fazendo a sua própria interpretação? O que seria? Verdade. Então nós temos um magistério que os nossos colegas protestantes também não a tem, a Igreja Católica tem o magistério oficial para que possa se reunir, trabalhar, estudar, ensinar, passar para os bispos, passar para os padres, para que eles possam passar para os fiéis. Então isso é o sagrado magistério da nossa Igreja Católica, é a transmissão via oral também, quanto por escrito da fé da Sagrada Igreja
Igreja Católica. Ô Gildo, olha como é importante a gente saber de tudo isso, né? Porque às vezes a gente vê a escrita lá, você acha que é algo assim, fora do nosso dia a dia, do nosso contexto, mas você falando, você explicando aqui pra gente, tá aí no nosso dia a dia. Tá, exatamente, Fernanda, está aí no nosso dia a dia, e é importante ressaltar, Fernanda, e a você que nos ouve, né? Por isso que quando a gente vem à Santa Missa e assiste, presencia a proclamação do Evangelho, das leituras, dos salmos, nós temos que estar atentos. Por isso que, quando nós precisamos fazer as leituras bíblicas do nosso dia a dia, como eu já falei aqui em programas anteriores, Fernanda, você escolhe, não existe aquela, se eu vou abrir a palavra de Deus e ver o que ele tem para falar para mim hoje e põe o dedo lá, não. A Bíblia não funciona assim, você tem que abrir a Bíblia, por exemplo, se você quer ler o Evangelho, procura o Evangelho e lê ele por inteiro. Mas todas as vezes que você estiver lendo e não entender, você vê pelo menos um versículo acima e um versículo depois daquele que você está lendo, para você ter o entendimento melhor e acreditar que isso é o mínimo do mínimo que a gente pode buscar para a nossa salvação, porque a maioria das coisas que Deus fez e Deus falou não está escrito na Sagrada Escritura, porque, como disse João, né, não caberia em livro nenhum do mundo. Com certeza.